Olá, alunos! Nesta aula aqui no caderninho de matemática da professora Carol, nós vamos novamente estudar sobre as grandezas proporcionais. Essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Mas e o que é uma grandeza? Então, grandeza é tudo o que pode ser medido, contado ou enumerado. Por exemplo, o comprimento, a capacidade, o tempo, a velocidade. Ok? Neste vídeo falaremos especialmente sobre as grandezas inversamente proporcionais e os números inversamente proporcionais. Então, vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo: o número de operários e o tempo de construção de uma obra. Observe que, quanto mais operários eu tenho trabalhando em uma obra, o tempo de construção desta mesma obra será menor. Observe que, cada vez que o número de operários aumenta, o tempo de construção diminui, ok? Segundo exemplo, a velocidade de um automóvel e o tempo gasto em uma viagem. Então, se o meu automóvel tem uma velocidade constante bem alta, quanto maior for a velocidade do meu automóvel, menor o tempo que eu vou gastar para ir de um lugar até outro, não é mesmo? Veja que nas duas situações, enquanto uma grandeza aumenta, então olha só, se o meu número de operários aumenta, o tempo de construção diminui. Se a velocidade do meu automóvel é alta, o tempo da minha viagem é baixa, ok? Para saber quando as situações apresentam números diretamente proporcionais, ocorrerá o seguinte. Veja os exemplos seguintes. Então, digamos que haja a seguinte situação. Um ciclista está treinando para disputar uma prova de velocidade em uma pista daquela circular e com seus equipamentos de medição de tempo, ele percebe que, com a velocidade de, por exemplo, 2 metros por segundo, esse ciclista leva um tempo de 60 segundos para dar a volta na pista circular. Agora, se esse ciclista dobrar a velocidade dele para 4 metros por segundo, o seu tempo será metade. Ele vai levar apenas 30 segundos para completar o seu trajeto nessa mesma pista circular. Se esse ciclista triplicar o seu tempo, sua velocidade, para 6 metros por segundo, o seu tempo não será triplicado, será dividido por 3, será 1/3 dos 60. Então, ele levará 20 segundos para completar esse trajeto na pista. Na tabela, percebemos que à medida que uma grandeza cresce, então observe, cresceu aqui, a outra diminui. Então, só que essa diminuição é de uma maneira inversa. Observe, enquanto a velocidade deste lado dobrou, nessa parte da tabela, ela foi pela metade. Na velocidade, quando ela triplicou, neste lado da tabela, o tempo foi 1/3. Ok? Então, veja, dobrando a velocidade, o tempo reduz-se à metade. Triplicando a velocidade, o tempo se reduz a 1/3. Observe outra coisa que ocorre nessa tabela. Nessa tabela que envolve as grandezas inversamente proporcionais, sempre o produto entre os números da primeira coluna com a segunda será o mesmo. Então, olha lá. O produto entre esses dois números, 2 vezes 60, é 120. O produto entre esses dois números, 4 vezes 30, é 120. O produto entre os números 6 vezes 20 também é 120. Isso sempre ocorrerá se as grandezas forem inversamente proporcionais. Então, para grandezas inversamente proporcionais, o produto sempre é o mesmo. Ok? Outro exemplo,
neste exemplo, nós vamos falar sobre sequências numéricas. Então, vamos verificar se os números 6, 10, 15 e 60 são inversamente proporcionais aos números 5, 3, 2 e meio, respectivamente. Então, primeiro eu vou escrever essas duas sequências aqui, 6, 10, 15 e 60. A outra sequência, 5, 3, 2 e meio. E agora, todas as vezes que os números de duas sequências forem proporcionais, o produto deve ser o mesmo. Então, o que vamos fazer? Nós vamos usar os números dessa primeira sequência e multiplicar pelos números dessa segunda sequência. Observe. O primeiro dessa sequência com o primeiro da segunda sequência. 6 vezes 5 é 30, ok? O segundo número dessa sequência com o segundo número da segunda sequência. 10 vezes 3 também é 30. Terceiro número com o terceiro número. 15 vezes 2 também é 30. E o último com o último, 60 vezes a fração meio, será 60 dividido por 2, porque a gente pensa em duas frações e multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E 60 dividido por 2 também é 30. Então, são proporcionais, são inversamente proporcionais, porque o produto sempre foi o mesmo. Se um deles não desse o mesmo resultado, diríamos que as sequências não são inversamente proporcionais, tá? Isso acontece porque teríamos razões assim. Então, como que é a explicação matemática, outra explicação que você pode ver em outros vídeos? Seria a fração, né? A razão e a comparação entre esse número com o inverso do outro. Então, ó, comparando 6 com o inverso de 5, que é 1/5, né? Já que são números inversamente proporcionais. Comparando 10 com o inverso do número 3, 1/3. Comparando 15 com o inverso do número 2, que é 1/2. E comparando 60 com o inverso da fração 1/2, que seria 2 sobre 1, ou apenas 2, certo? Para resolver essas frações, que são divisões, nós faríamos o que a gente aprendeu lá no 6º ano. Nós teríamos que fazer 6 vezes 5 sobre 1, ou 10 vezes 3 sobre 1, 15 vezes 2 sobre 1 e 60 vezes 1/2. Então, essa é a explicação do porquê a gente multiplicou o primeiro número dessa sequência com o primeiro número dessa e assim sucessivamente, ok? Exatamente essa linha aqui, ela é a resposta do que eu acabei de explicar no final aqui do meu vídeo. Bom, valeu por mais um vídeo aí, certo? Deixe um like, um comentário se precisar de ajuda, assista meus vídeos da playlist Razão e Proporção. Até mais, bons estudos!